Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida e hoje eu quero compartilhar com você acerca de visão, da visão que atrai a provisão. Quero iniciar lendo Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 que diz assim: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Gente, olha só, quando nós vamos falar do aspecto financeiro, nós vamos falar de oferta, de dízimo, existe uma espécie de um caminho, que é algo que não que eu criei, mas que eu identifiquei para facilitar entendimento, né, acerca de toda a atitude que a gente tem. Então, por exemplo, a oferta, ela é uma atitude, só que ela é uma atitude que ela é como se fosse o fruto de um resultado. É um fruto, é um resultado de algo. Então eu costumo pensar que existe então uma questão de fé, que está ligado com aquilo que eu creio, que está ligado com as minhas crenças, os fundamentos, né? E isso aqui vai desenvolver uma mentalidade, que está ligado com a maneira que eu penso. E isso aqui então, esses dois juntos, ou seja, numa sequência, vão desenvolver uma atitude. Então, quando nós vamos falar aqui de oferta, nós vamos falar aqui de provisão, nós vamos falar aqui dessa perspectiva de visão, nós precisamos entender que existe então uma fé, existe uma mentalidade e existe uma atitude. E quando nós vemos aqui então em Provérbios 3:9, é isso aqui que é essa sequência que existe. Então, honrar ao Senhor está ligado com aquilo que nós cremos, nós honramos ao Senhor, nós cremos no Senhor, Ele é o nosso Senhor. E aí o texto diz que nós vamos honrar Ele com os bens e primícias da nossa renda. Então aqui está ligado com o quê? Com uma maneira de pensar que vai desenvolver essa atitude. Então, ou seja, não é somente eu falar que honro, não é somente estar no meu coração essa honra, não, essa honra que está ligado com a minha fé, ela se torna agora então uma atitude, então se torna uma oferta, se torna uma entrega. E aí então o texto diz que eu serei recompensado por fazer isso. Só que o resultado final, ele está condicionado ao fundamento, né? A fé está condicionado à mentalidade e à atitude. Essas três coisas elas devem estar juntas. Eu posso ter uma atitude correta, mas com a base errada. Eu posso ter uma atitude muito boa, mas a base dela está totalmente fora do princípio. Então por isso que eu preciso de inicialmente crer no princípio, e o princípio do reino está aqui na palavra de Deus. E aí agora eu vou agir? Não, agora antes de eu agir, precisa de ter o quê? Precisa de ter essa transformação de mentalidade. E essa dificuldade que eu vejo, né, em muitas pessoas, inclusive eu identifiquei isso na minha vida, em muito tempo, muitos anos atrás, em áreas específicas, ou seja, existe uma fé, eu creio em Cristo, então por exemplo, enfermidade, eu creio que Cristo levou as enfermidades sobre ele. Só que agora, aí então eu vou agir conforme isso. Por exemplo, vou parar de tomar medicamento. E aí não dava resultado. Tá, mas como assim? Se eu creio que Jesus levou, por que então não acontece? Por que eu não sou curado? E aí eu vi que o problema estava na mentalidade, estava na visão que eu tinha daquilo. Então, às vezes, nós não temos esse resultado final porque é necessário aqui essa transformação de mentalidade. Então, nós precisamos de entender que a oferta, então, baseando na questão de fé, a oferta está ligado com uma ação, uma atitude, mas que deve estar sobre uma fé correta e uma mentalidade renovada em relação a isso, para então nós termos a recompensa da nossa atitude. Senão ela se torna uma atitude, vamos dizer assim, religiosa. Porque a oferta, ela é algo que nos conduz a romper com a nossa vida financeira. Tá? Então, quando nós agora temos a revelação disso, nós temos o conhecimento, a revelação dos princípios do reino, a nossa mente é renovada, a nossa atitude é de entrega, nós temos o romper. Se não há renovação de mente, se não há atitude, obviamente não vai ter o resultado, mas se não há renovação de mente também, não vamos ter o resultado. Porque a verdadeira oferta, ou melhor, a oferta que nos conduz a esse romper na vida financeira, que nos insere nessa prosperidade abundante, não é aquilo que alguém entrega por conta da obrigação diante dos homens, e não é aquilo que se entrega baseado na emoção, mas é aquilo que é entregue de maneira consciente, calculada e pensada racionalmente. Então por isso que é necessário esse, vamos chamar esse tripé, ou esses três aspectos aqui.
Porque quando nós estamos ofertando, e isso é importante você gravar, quando nós estamos ofertando, nós não estamos simplesmente dando algo, mas nós estamos abrindo a porta para que Deus tenha legalidade para nos fazer prosperar. Então não é simplesmente uma entrega de algo, não é simplesmente dar algo. Não, eu estou dando liberdade, eu estou dando legalidade para que Deus me conduza a prosperar. Por isso então que a prosperidade ela está ligada com a mentalidade. Então, quanto mais eu tenho a mentalidade transformada em relação a essa questão financeira, a questão de oferta, a questão de prosperidade, a questão de riqueza do reino, quanto mais eu tenho a revelação disso, quanto mais eu tenho a minha mentalidade transformada nisso, sendo que isso é o que eu creio, mas agora minha mente é transformada, muito mais eu vou avançar em relação à prosperidade. Então vamos lá, qual que é o título do nosso vídeo, né? Visão atrai provisão. Então o que é visão? Visão é isso, é a maneira que eu penso, a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso. Então por isso que uma mente renovada, uma visão alinhada, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair a provisão. Entende? Então, ou seja, é a maneira da qual a provisão de Deus, que já está liberada por conta de Cristo, ela vai manifestar sobre a minha vida. Não é somente eu crer, não, eu começo crendo, mas essa minha fé agora, ela me conduz a uma renovação de mentalidade. Então a minha mente, vamos dizer assim, ela precisa de crer como, né, o meu espírito. Porque só se eu crer somente na dimensão do meu espírito, não vai ter resultado. A minha mente precisa ser afetada, a minha mente precisa ser transformada para que a minha atitude agora seja de entrega e ela gere um resultado. Então, em relação à mentalidade, gente, nós precisamos eu vejo dois aspectos básicos, é isso que eu quero falar com você aqui. Primeiro deles, a visão nós podemos trazer ela no sentido, vamos dizer assim, geral. A maneira que eu vejo as coisas, como eu falei antes. Então isso está ligado à nossa mentalidade, visão no sentido da maneira que nós vemos, ou seja, geral. E a outra é uma visão específica em relação ao propósito de Deus, às nossas vidas ou até a uma circunstância específica. A primeira, né, ela está ligada com o que Jesus fala em Mateus 6:22, ele diz o quê? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a maneira que eu vejo vai determinar. Então, se eu agora ouço sobre honrar a Deus com os meus bens e as primícias da minha renda, isso que tipo de pensamento que gera em você? Se você fica ofendido em ouvir sobre isso, se você fica ofendido em ouvir sobre oferta, se você fica ofendido em ouvir sobre dízimo, eu quero dizer que a sua mentalidade precisa ser renovada. Você não vai acessar a prosperidade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a mente não está concordando, a visão está limitando. Pastor, mas eu creio em Jesus. Você pode crer em Jesus, mas se a sua mente não for renovada, você não vai viver a abundante prosperidade que Deus tem para você. Por quê? Porque os olhos precisam ser bons. Não tem, precisa de ter uma concordância dentro de vocês. Uma concordância para que você acesse. Então, para isso, né, tem alguns pontos e rapidamente eu vou citá-los. E o primeiro deles é necessário eliminar a pobreza da nossa mente. Por quê? Porque a miséria não está no bolso. A miséria está na mente. O importante não é aumentar a quantia de dinheiro que você tem, ou ainda você ter habilidade para manejar as finanças. Não, por quê? Porque antes disso é necessário eliminar a pobreza. Então, se você pegar uma pessoa que ela é pobre, a mentalidade de pobreza, a mentalidade de miséria, e você colocar 2 milhões de reais na mão dela, o que vai acontecer? Ela vai perder tudo. Ela vai perder tudo. Por quê? Porque não é uma questão de não ter dinheiro, é uma questão de mentalidade. Entende? Da mesma maneira, se você colocar 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, não muda, o valor não vai mudar. Ou seja, a mesma coisa você colocar uma pessoa que tem a mentalidade de miséria, colocar ela morar num palácio. Entende? O que vai acontecer? Não, já vai botar um prego na parede para botar um calendário, vai puxar um varal no meio da casa, no meio do palácio. Por quê? Porque é a mentalidade dela. Tu entende? A fé, os fundamentos, gera mentalidade que gera atitude. Então é assim também na questão financeira. Segundo ponto, a prosperidade ela é um espírito. E eu quero dizer que ele já está em você. Se você crê em Cristo, o Espírito do Senhor está em você.
Prosperidade não é o potencial humano, não é a qualificação natural, não é algo que nós recebemos do Espírito, é de Deus por conta de Cristo. Recebemos de graça, basta nós crermos e ter a mente renovada, gente. Terceiro, para ter essa visão alargada, ajustada, para atrair a provisão, é necessário eu e você nos expormos continuamente a uma transformação de mentalidade. Pastor, mas eu já ouvi sobre isso. Além disso, além de ouvir, eu sou um dizimista, eu sou ofertante. Ok, mas você precisa de estar continuamente exposto a uma transformação de mentalidade. Por quê? Porque se nós olharmos para a história bíblica, a gente vai ver que Israel ficou 40 anos no deserto ouvindo sobre leis de prosperidade, lei de colheita, lei das primícias, ouvindo tudo isso. Só que nem era para aquele momento. Por quê? Porque no deserto não tinha como plantar, não tinha como semear, né? A palavra diz que eles plantariam, colheriam 30, 60, 100 vezes mais, mas no deserto não dá para colher, então não era para aquela hora. Eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo expostos a uma oportunidade de transformação de mente para entrar na terra prometida. Só que o que acontece? Muitos não receberam esse ensino, não receberam a instrução e nem entraram na terra prometida. Entende? Então eu e você precisamos nessa contínua transformação de mentalidade. Quarto ponto, as nossas ofertas não devem ser baseadas naquilo que nós possuímos naturalmente, porque é uma questão de fé. O que deve acontecer? A nossa ação ela deve ser correspondente ao tamanho da nossa visão. A nossa ação deve ser correspondente ao tamanho da nossa visão, no sentido de mentalidade. Então a minha ação ela vai ser correspondente à revelação que eu tenho, à transformação de mentalidade que eu tenho. Ok? E o último aspecto desse ponto é o quê? Desenvolver também uma mentalidade de produção. É necessário educar a mente com os princípios do reino. Se você olhar os princípios do reino, você vai ver que está ligado com produção, está ligado com multiplicação, crescer e multiplicar, encher a terra. Está ligado com você multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão, você ser um mordomo fiel, ser fiel no pouco, vai ser colocado no muito. Está ligado com servir, que é ser o maior que sirva. Ou seja, está sendo ligado com produzir algo, porque isso está junto, ligado, conectado com o propósito de Deus. Ok? Agora, o outro sentido da visão, o outro aspecto da visão. Essa primeira, então, essa visão geral, transformação de mente. E agora uma visão específica, que está relacionada ao propósito de Deus específico da sua vida, ou ainda está relacionado a uma situação específica que você, porventura, esteja ou irá passar. E para isso eu quero ler com você o texto de João, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto é para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Aleluia, irmãos. Então, visão específica. A partir desse texto que nós lemos, a gente viu o quê? Que Jesus tinha a visão do que de fato iria acontecer. Nós vimos o versículo 6, o texto diz que Jesus sabia o que ia fazer. Ou seja, então ele tinha uma visão clara. Se eu e você queremos acessar a provisão que Deus tem para o propósito dele na nossa vida, ou ainda dentro de uma situação específica, é necessário que nós venhamos a ter a visão clara. Você precisa de ver, você precisa de visualizar. Por quê? Existem muitas pessoas que elas oram, por exemplo: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe financeiramente. Ok, só que isso é muito aberto, isso é muito amplo. Se você tem uma visão clara, você tem a visão clara, ela vai provocar a provisão. Entende?
ela vai provocar a provisão. Por exemplo, se você tem uma empresa, você é um empresário, você vai buscar um empréstimo para o seu negócio. O que o banco vai perguntar? Para que você quer esse dinheiro? Não é assim? Para quê? Qual que é o projeto? Então, se você quiser um investimento maior, você vai ter que esmiuçar esse projeto. Se você, enfim, já trabalhou por exemplo, numa prefeitura de uma cidade, né, algum tipo de secretaria que que busca recurso, existe um recurso para enviar para a cidade, mas precisa ter o quê? Precisa de ter um projeto, ou seja, precisa ter uma visão, porque se não tiver visão, não tem como vir a provisão. Então, em relação ao reino é a mesma coisa, às vezes a gente pede para Deus, só que se a gente não tem uma visão, para quê? Então a pergunta é, para que você pede o que você pede? Para que você pede para Deus abençoar você financeiramente? Por que você talvez tem como um alvo um carro novo, uma casa maior? É simplesmente para você satisfazer? Eu quero dizer que isso é muito limitado. Não tem nada de errado nisso. Entenda bem, né? Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á. Você pode pedir, você tem um pai. O pai, ele é bom. Só que eu creio que quando o nosso coração vai sendo aqui impactado pela revelação do reino de Deus, o Senhor vai compartilhando conosco o coração dele. Porque a vontade é trazer o céu para a terra, o reino para a terra. Então agora eu tenho a visão clara daquilo que Deus quer fazer, não é o que eu simplesmente quero fazer, é Deus quer fazer. Então Deus quer uma empresa que seja uma empresa missionária, apostólica. Então Deus vai levar essa empresa a crescimento. Ok, eu fui a pessoa usada para isso, então a minha empresa vai crescer, vai avançar, por quê? Porque é um propósito de Deus. Você acha que vai faltar provisão para ela? Tá entendendo? Deus quer que uma escola, uma escola com princípios cristãos esteja nessa cidade. O que eu vou fazer? Cara, eu vou crer, então, que Deus me escolheu para isso e vai ter provisão para isso. Então, por quê? Porque eu tenho um projeto, na verdade não é eu que tenho um projeto, é o próprio Deus que tem, mas Ele compartilhou com o meu coração. Só que eu agora tenho a visão clara, é o que nós vemos aqui em João 6. Jesus tem a visão do que vai fazer, Ele sabe o que Ele vai fazer. E para nós termos uma visão específica, esse é aqui talvez, né, o máximo aqui desse vídeo, e é isso que eu quero ensinar você, a como ter uma visão específica. É muito fácil, você precisa fazer 3 perguntas. A primeira delas é o que, a segunda para quê e a terceira como. Então nessa situação aqui que nós lemos, né? Jesus, o que ele queria? Né? Jesus, ele queria multiplicar os pães. Jesus, ele queria treinar os discípulos. Então aqui nós vemos, né, esse propósito duplo, treinar os discípulos, mas queria multiplicar os pães. Obviamente, antes de você ver o que, você vai ver o que você tem na sua mão. Jesus tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E o que ele queria? Multiplicar os pães. Para que ele queria fazer isso? Para alimentar a multidão. Como que ele faz isso? Consagrando e dedicando o que ele tinha em suas mãos a Deus. Então aqui é o ponto. Esse aqui é o início de tudo, é base. Isso aqui é base fundamental para qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas Jesus distribuiu, os discípulos distribuíram. Sim, mas que foi depois. Mas antes disso, o que? Jesus, o que ele queria? Ele queria multiplicar os pães. Para quê? Para alimentar a multidão. E como que ele faz isso? Ele sai distribuindo pão? Não, ele dedica, ele consagra a Deus. Ele dá graças àquilo ali. Ele entrega a Deus, ou seja, né, é como se fosse uma oferta ali. Depois eu vou finalizar o vídeo falando disso. Então você precisa primeiro o quê? Fazer essa pergunta, o que eu quero? Ou seja, não é porque você quer, entenda bem isso. Mais uma vez, não é o que você quer, não, é que eu quero um todinho a traquinas. Eu brinco em relação às crianças. Não, o que você quer no sentido que Deus compartilhou com você. Então, por exemplo, nós estamos estabelecendo os alvos já para o próximo ano. Quais são esses alvos? Então, eu tenho ensinado você o quê? Que você precisa orar, pedir para Deus, pedir para o Espírito, ter uma experiência com o Espírito para ver o que o Senhor vai colocar no seu coração. Ah, o Senhor quer que você troque de carro? O Senhor quer que você amplie a sua empresa? O Senhor quer que você abra uma empresa? O Senhor quer que você tenha uma remuneração maior? O que? Então, essa pergunta, o que? Aí você pontua. Jesus sabia o que ele queria fazer. Eu quero multiplicar os pães. Ponto. Base isso aqui. Depois disso, para que eu quero? Para que eu quero multiplicar os pães? A pergunta é para Jesus, né? Para alimentar a multidão. Parece óbvio, mas precisa de ter essa sequência. Por quê? Porque senão você vai achar, e aí Satanás pode condenar, acusar, intimidar você. Não, é que você quer um carro maior para que você fique ostentando. Você quer uma casa maior, você quer uma casa própria para você simplesmente não pagar aluguel. Não, você quer
uma empresa agora para você trabalhar menos. Você quer que a sua empresa cresça para que você agora seja famoso, para que você se torne orgulhoso e soberbo. Quando você não sabe o para quê, que é o propósito daquilo que você quer, você fica vulnerável à acusação de Satanás. Então, para que eu quero que a minha empresa cresça? Eu quero que a minha empresa cresça para que eu possa agora abençoar mais famílias, para que eu possa impactar a cidade que Deus me colocou, para que eu possa servir com excelência, para que eu possa ser um catalisador da transformação social que Deus quer fazer nessa cidade, para que eu possa evangelizar os meus colaboradores, para que eu possa agora ser um canal, né? Ou seja, para que a minha empresa seja um canal, que ela fature mais, para que eu arrecade mais, para financiar o reino de Deus. Então, para que eu quero o que eu quero? Ok? E terceiro ponto é como que eu vou fazer isso? De que maneira? Ou seja, qual que é o início que isso vai acontecer? De como que Deus vai fazer? Obviamente, eu vou colocar isso primeiramente diante de Deus. Senhor, foi o Senhor que colocou no meu coração. Entende? Eu vou colocar isso como um alvo, eu vou colocar isso como um objetivo, eu vou colocar isso como um propósito definido para a minha vida. Então, Senhor, eu creio que o Senhor está dizendo para mim abrir uma empresa, o Senhor está dizendo para mim multiplicar minha empresa, o Senhor está dizendo para mim agora orar por uma casa própria, o Senhor está dizendo para mim orar agora por uma graduação, Senhor. Para quê? Para que eu possa servir ao Senhor no teu reino, para que eu possa abençoar mais pessoas. Senhor, como que vai se dar isso agora? Porque foi o Senhor que colocou no meu coração, então eu creio, eu declaro, eu profetizo. O que você vai fazer? Você vai lá, né, entrar em contato com a faculdade para ver o valor do curso, da inscrição, o vestibular, quanto que é. O meu objetivo agora, o meu alvo que Deus colocou no meu coração é fazer carteira de habilitação. O que você vai fazer? Você vai ver lá como que é, qual que é as condições, de que maneira. Ou seja, Deus vai dar aqui, você vai colocar diante de Deus e Deus já vai dar estratégia para você, assim como nós vimos em João 6. Só que aqui, irmãos, e aqui eu quero fazer o fechamento já do vídeo, nós vemos algo fantástico. Por quê? Antes de Jesus pedir para o povo sentar, antes de Jesus distribuir o pão, melhor, ele pediu o povo sentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Antes dele colocar o pão na mão dos discípulos, ele pega esse pão e ele oferece a Deus. E eu vejo o quê? Jesus está entregando como se fosse uma oferta, né? Porque entre aquelas pessoas ali, 5 mil homens, e aí vamos lá, né? Talvez mais de 10 mil pessoas, talvez não, com certeza, mais de 10 mil pessoas, só uma pessoa tinha 5 pães e 2 peixes. E eu tenho que ensinar para você que as primícias não é somente o primeiro, mas está ligado com essa totalidade, né? E só ele tem. O que o menino podia fazer? O que Jesus podia ter dito? Não, o menino trouxe pão e peixe, ele que vai comer, ele vai satisfazer. Não, veio para Jesus, o que Jesus faz com isso? Ele consagra. Aquele menino, né, e Jesus, eles entregam como se fosse uma oferta de primícia para Deus. Eles entregam a primícia para Deus. O que acontece? Multiplicação, gente. E tem outro ponto, né, histórico aqui em relação a esse episódio. O calendário dos judeus é diferente do nosso. Então o mês, né, o ano na verdade dos judeus, ele começa no mês de Abíb. Se você ler lá em Êxodo 13, você vai ver. E Abíb acontece a Páscoa, ok? E nós vimos que aquele tempo que estava ali, que acontece a história de João 6, era próximo à Páscoa. E próximo no sentido de dias. A Páscoa é amanhã, depois de amanhã, como se fosse assim, entendeu? Semanas ali, muito próximo à Páscoa. Então, ou seja, nós estamos no início. Só que Israel tinha 7 festas tradicionais. Então tinha umas festas que eram bem no início, outras festas que eram no final. As festas do início, ela está ligada com Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. Então o que acontece? A festa das primícias, que é a oferta das primícias, ela é colado na Páscoa, juntinho na Páscoa, junto. Só que quando nós vamos ler lá em Levítico 23:9, que fala da lei das primícias, Deus diz para Israel, ó, quando entrar na terra que eu te der, você vai fazer a colheita. Depois que você fizer a colheita, você vai trazer um feixe das primícias da sua colheita ao sacerdote. As ofertas que você vai fazer, a primeira é essa do primeiro. O primeiro você vai entregar. Só que lá, mais para frente, no versículo 14, Levítico 23:14, diz assim, vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até que o dia que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus.
E esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então vamos lá. Não tem pão. Só um menino tem pão. Só ele tem pão. E o que ele faz com o pão? Ele entrega o pão. Por que os outros não têm pão? É porque ainda não entregaram a oferta das primícias. Então eles não podem ter pão, eles não podem comer pão. Por isso que eles não podiam ter levado o pão? Porque não entregaram, então não podia, porque a lei de Israel era essa, aqui. Só que olha só que interessante. Dentre a colheita de Israel, a primeira coisa da agricultura de Israel, a primeira coisa que era colhida era a cevada. Então as primícias do povo de Israel era tirada da colheita da cevada. Só que o texto diz que os pães que o menino tinha eram pães de cevada. Então mostra que aquilo ali é o que, gente? Aquilo ali está ligado com as primícias. Então, ninguém tem pão, só um tem pão. Só que quando esse que tem pão entrega, todos comem. Isso não lembra algo? Deus envia o seu Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só Deus tinha vida, só Jesus tem vida. O resto da humanidade está na morte. E o que Deus faz com o Filho dele? Ele entrega. A partir da entrega, e a palavra diz que Jesus é o primogênito. Primogênito. Quando Jesus entrega, quando Deus entrega o Filho, quando o Filho se entrega, o que acontece? A vida de Deus vem para todos nós. O que acontece com a vida de Deus? Ela multiplica. Oh, irmãos, só que é interessante é que Deus já sabia de tudo isso, Ele já tinha visão. Lá no início, lá em Gênesis, nós vemos Deus dizendo que o descendente da mulher vai esmagar a serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Então Deus já tinha visão. Então se Deus tem a visão, Ele também tem o quê? A provisão, irmãos. Ele tem a provisão, só que a provisão ela é provocada por conta da visão, mas a provisão ela é manifesta quando entrega o primeiro. Oh, irmãos, isso aqui é poderoso demais. Poderia ficar agora fazer outro vídeo, mas não vou fazer, vou terminar aqui esse vídeo. Deus entregou o Filho, a primícia, o primeiro, para que nós recebêssemos vida. Então é por isso que agora Deus diz o seguinte: primeira colheita, vocês entregam. Honra ao Senhor. Qual que é o texto que nós lemos? Honra ao Senhor com os seus bens e com o quê? As primícias de toda a tua renda. Porque se eu entregar isso aqui, se eu entregar o primeiro, se eu entregar as primícias, o que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso está ligado com aquilo que nós cremos, mas está ligado com agora a nossa revelação, essa mudança de mentalidade. Então agora eu não oferto simplesmente para receber, eu oferto porque eu já recebi. Então porque eu recebi, e por que eu recebi? Porque Deus entregou Jesus, eu já recebi. Tendo eu já recebido, o que eu faço? Eu entrego e Deus faz o quê? Ele multiplica aquilo que eu entreguei, irmãos. 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.